Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio César. Acompanhe aí na tela o nosso tema de hoje. A nossa aula é sobre ângulos, beleza? Mas antes não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, dá aquele like e ative o sininho, né, para notificações de aulas como essa, tá bom? Bem, na tela o nosso desafio de hoje para vocês, que é o quê? Vamos jogar com ângulos? A gente vai fazer um jogo aí no finalzinho dessa aula com vocês e compartilhar com vocês. Mas antes, eu vou estar lembrando para vocês as principais noções de ângulo. O que é um ângulo, né? Um ângulo é uma abertura formada por duas semirretas que têm a mesma origem. Eu vou desenhar aqui para você uma semirreta, que eu vou chamar de R, e partindo do mesmo ponto, outra semirreta, que eu vou chamar de S. Beleza? Essa origem a gente chama de vértice do ângulo. Esse ponto que eu estou marcando aqui, que eu vou chamar de ponto O, né, é o vértice do ângulo. E as semirretas são chamadas de lado do ângulo. Essa abertura que eu estou destacando aí para vocês, ó, essa abertura ela vai ser o nosso ângulo aí, ó, tá bom? Vou destacar novamente aqui para vocês. E eu vou chamar esse ângulo de alfa, uma letra grega aí do nosso alfabeto, tá bom? Então, só lembrando, a origem, ponto O, certo? A gente chama de vértice do ângulo. E as semirretas OR e OS são os lados desse ângulo. E esse ângulo eu chamei de ângulo alfa, beleza? Bem, continuando, olha só. Como medimos um ângulo? Os ângulos são medidos em graus, comumente em graus, tá? E a medida mais comum, o aparelho que a gente mais usa, é o transferidor. Esse está na tela aí para vocês, ele vai de 0 a 180 graus, meia volta. Mas também tem um transferidor de 360 graus, beleza? Bem, alguns tipos de ângulo. O que é um ângulo reto, né? Ele forma esse L certinho ali, é um ângulo de 90 graus. Quando eu fecho o ângulo reto, eu tenho um ângulo agudo, que seria um ângulo menor que 90 graus. Bem, o que mais? Quando eu abro o ângulo reto, eu tenho um ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180 graus. E quando eu tenho um ângulo aberto até 180 graus, a gente chama ele de ângulo raso ou ângulo de meia volta, beleza? Bem, eu vou colocar aqui um QR Code, né? E para vocês fazerem a leitura, né? E tá jogando aí esse joguinho aí com vocês, tá? Na sua casa, tá bom? Então vamos começar o nosso joguinho aqui rapidinho. Olha só, vou mostrar para vocês, né? Eu vou encaixar esses cartõezinhos aqui com as definições, né, adequadas, tá bom? Então, por exemplo, abertura entre duas linhas, é o que a gente acabou de ver, né? É o ângulo. Então, eu vou encaixando aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa aí na sua casa, beleza? Ponto de encontro de linhas, lembra? A gente definiu como vértice, tá bom? Tem exatamente 90 graus, se você lembrar, é o ângulo reto aí, beleza? Instrumento para medir ângulos, né? Qual será esse instrumento para medir ângulos aí? A gente viu na nossa aula que é o transferidor. Maior que 90 graus dá a ideia de ângulo que? Obtuso, ângulo obtuso, beleza? Bem, uma figura com três lados, três ângulos ali, lembra de quem? Do triângulo, né? Então vamos colocar um triângulo aqui. Unidade de medidas de ângulo. A gente viu na nossa aula que a gente usa muito graus, não é isso? Formas como triângulos, quadrados, dá a ideia de quê? De figuras geométricas planas, não é isso? Beleza. Menor que 90 graus, a gente vai lembrar de quem? Do ângulo agudo, beleza? E o traço reto sem curva nós chamamos de quê? De linha. Então, o último a gente encaixa aqui. Beleza? Você pode estar jogando em casa, né, e conferindo as respostas também, né? E compartilhando com a amiguinha em casa, beleza? Resumindo a nossa aula, o que a gente viu hoje, o que a gente aprendeu hoje? Sobre ângulos. O ângulo tem o vértice, que é o ponto de origem, coloquei aqui na figura para vocês, o ponto O. O ângulo tem dois lados, que são as semirretas, e que o ângulo tem uma medida para a gente estar trabalhando aí, que é em graus. Beleza?
Então é isso, a nossa aula vai ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dá aquele like e ative o sininho para notificar aulas como essa aí para vocês, tá bom? Até a próxima.